Olá, sejam bem-vindos ao podcast Educação. Eu sou a Emily. Eu sou a Thaísa. Nós somos mães, amigas, entusiastas por uma educação mais sensível, mais afetiva para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. E fazemos esse podcast para pais, avós, tios, professores, todos aqueles que se sentem responsáveis pela educação de alguém. Estamos de volta após uma temporada sem gravarmos. Estamos agora, esse é o primeiro episódio que vai ao ar da segunda temporada. Se vocês perceberem, estamos em novo formato, agora em um novo momento da vida, estamos morando em cidades diferentes, mas continuaremos gravando o nosso podcast nesse novo formato. Então, nos acompanhem também agora na segunda temporada. Vai ser uma alegria ter vocês conosco. Bem, e para a gente começar, a gente escolheu um tema que para nós é muito importante, muito especial, que é sobre autonomia, né? Então, assim, como mães, né, e como educadoras, esse espaço de fala é muito especial para nós, né? Falar sobre autonomia, falar sobre o desenvolvimento desses primeiros passos, né, da autonomia. E a gente convida vocês também para comentar aí, para trazer as suas percepções, né? Quando a gente... Pode falar. Pode começar. Quando a gente fala de autonomia, é interessante observar que são processos de conquista, né? A autonomia tem a ver com isso. A gente começa a observar a autonomia quando a criança dá os primeiros passinhos, quando a criança começa a falar, porque até então ela é completamente dependente da mãe, do pai, do cuidador e da gente adivinhar as vontades deles, né? Então, a autonomia tem a ver com esse processo de tomada de decisão, estruturar algum entendimento, né? E de se responsabilizar pelas suas ações. Então, enquanto bebê, eles não têm autonomia. Quando dão os primeiros passos, quando começam a falar, a verbalizar, eles já começam a mostrar o que eles querem, né? As suas vontades próprias. E aí, então, começa uma longa jornada que nós, enquanto pais, sempre esperamos, né? Esperamos pela autonomia, a hora que eles vão ficar um pouquinho mais livres e libertos da nossa dependência. E aí a gente vê que talvez a gente esperava que isso fosse um pouquinho mais lento também, que o processo de autonomia envolve um processo de acompanhamento e de muita responsabilidade da nossa parte. Sim, a gente não pode ficar esperando a iniciativa da criança, né? Para que ela se torne independente. Nós temos que acompanhar e direcionar isso. Eu penso que a primeira passo da autonomia, assim, o engatinhar da autonomia seria na alimentação, que é quando a criança pode começar, né, a pegar sozinha, a selecionar o que ela gosta, o que ela não gosta. Quando você dá uma gama de alimentos para ela conhecer, para ela sentir a textura, ela vai selecionando ali o que ela gosta, o que ela não gosta e vai escolhendo, digamos assim. Seria um princípio da autonomia, né? Porque quando a gente vai direto colocando na boca da criança a comida, né? A gente não está... É uma das maneiras, a gente fala que mãe, a gente aprende errando, né? E todos nós erramos um dia, temos reconhecimento disso, mas se a gente depois for parar para pensar, né? O ato de você levar a comida à boca da criança, você já está tirando um pouquinho da autonomia dela. Claro que para a gente é mais fácil na correria, você está com pressa, você quer que o bebê coma logo, você quer que ele coma. Então, mas a gente está tirando um pouquinho dessa autonomia. E a autonomia tem muito a ver com o tempo também, eu vejo. A gente respeitar o tempo da criança. Porque ela vai fazer, mas ela não vai fazer do nosso jeito, ela não vai fazer no nosso tempo. Então, a gente tem que ter, para despertar essa autonomia na criança, a gente tem que acerenar um pouco o nosso coração, diminuir o ritmo, ter paciência e internalizar de que ela vai fazer no tempo dela.
Eu acho que a autonomia tem a ver com entender que é um processo de desenvolvimento e de aprendizagem. Para a gente aprender algo, nós precisamos de auxílio, mas nós precisamos de respeito, né? Nesse processo que exige tempo, como você disse, e paciência. Então, entre desenvolvimento e aprendizagem, a conquista da autonomia, ela passa pelas pequenas rotinas diárias. E aí, levantando alguns estudos, você citou o primeiro ponto muito legal, porque é justamente alimentação, higiene e sono. Então, Sim. eles trazem esses três pilares, digamos, né, das primeiras conquistas de autonomia na infância. Então, a alimentação, não só nesse processo da escolha dos alimentos, né, de entender o que gosto, o que não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, mas de levar o alimento à boca, no processo do início ali, do uso dos talheres. Por que tem criança que usa colher, sei lá, até os 7 anos de idade? E tem crianças que são muito pequenininhas e já fazem um uso, né, um manejo ali dos talheres de forma extremamente autônoma. Porque foi oferecido a eles, né, as formas, foi permitido que eles manuseassem, não tinha alguém lá enfiando comida. Sim, tem criança de 6, 7 anos que ainda está esperando alguém enfiar comida, dar comida na boca. Então, tudo isso aí a gente às vezes cobra da criança. Fala, quando que você vai ser independente? Né? Até hoje você está esperando que eu faça por você, mas será que qual foi o nosso papel de educadores, de cuidadores, nesse processo para despertar e incentivar a criança nessa independência, né? Montessori, que fala muito sobre independência, sobre autonomia, né? A teoria de Montessori fala muito sobre autonomia, inclusive as escolas, né, que seguem Montessori, elas incentivam muito a criança a sua autonomia desde cedo, e incentivam os pais também nessa autonomia, né? Que é em simples atos, gente, como carregar a mochila da criança, né? A escola, quase todas, muitas escolas mandam um recadinho lá para os pais. Não deixe, eu acho importante essa frase que, se eu não me engano, é de Montessori. Não faça pelo seu filho o que ele consegue fazer sozinho. Então, pense, ele consegue, ele tem capacidade para fazer tal coisa, então deixe que ele faça, mas acompanhe. Como a história da mochila, para nós é muito mais fácil sair de casa correndo, carregar a mochila, porque vai ser mais fácil, mais rápido, mas a criança consegue levar a própria mochila? Na maioria das vezes ela consegue. Então, que a gente deixe eles levarem a mochila, vai demorar um pouquinho mais de tempo? Talvez sim, mas que a gente deixe eles irem aos poucos conquistando essa autonomia, essa independência. E são, então, pequenas conquistas diárias. E a conquista da autonomia, do mais básico, desde essa questão da alimentação ali ainda, né, bebês, a gente pode entender que tem a ver com as escolhas. Então, porque a gente permite, né, que aquela criança faça escolhas e ela já consegue conceber uma estrutura de pensamento, de raciocínio para escolher alguma coisa, seja pelo motivo que for, pela textura, pela cor, pelo formato. A tomada de decisão, então isso também tem a ver, né, a tomada de decisão de eu quero fazer isso, então eu quero comer, eu estou com fome, então eu tenho a tomada de decisão e eu tenho escolhas. E ainda eu tenho a parte da responsabilização, que é claro que nesse exemplo do bebê não faz muito sentido, mas quanto mais as crianças vão ficando grandinhas, a gente percebe a importância desse processo de responsabilização. Porque, por exemplo, nesse caso da mochila, né? Eu tenho responsabilidade pela minha mochila. Eu tenho responsabilidade se a minha mochila está leve, se ela está pesada, se está difícil, a forma que eu carrego, se eu deixo ela cair. Então, entender que a autonomia é um processo, é ensinado, né? Precisa de respeito, que é um processo de desenvolvimento, de aprendizado, que passa por isso. É tipo a gente tomar consciência de algo que, em geral, nós adultos temos autonomia para tudo. Mas a gente não lembra que a gente já aprendeu isso, né? Exato. Isso foi ensinado para nós, né? De alguma maneira. Porque se não teve quem ensinou, não foi um cuidador, foi a vida que ensinou, né? Porque a vida nos força cada vez mais a sermos independentes e termos autonomia. Então, se isso pode ser mais leve, né? Esse processo, se ele for direcionado por um cuidador,
pela mãe, o pai, um responsável, aos poucos, desde a criança nos seus primeiros anos de vida. Esse processo de independência, de autonomia pode ser mais natural, menos sofrido, né, do que ter que ser independente de uma hora para outra. Então, ele pode ser conduzido de uma maneira mais afetiva, se nós começarmos desde cedo. Então, desde a alimentação, os primeiros passos, o início à escola, né, quando a criança começa a frequentar a escola, aí depende da idade, né, cada família define esse momento. Então, ele aprender, quando ele vai para um outro ambiente, ele já se desvincula da família um pouco, né? E ele ter essa responsabilidade com o material que ele leva para a escola, seja ele qual for, né? Com a roupa que ele vai para a escola, deixar a criança escolher, ou ela definir, ou ela separar ali o uniforme, ou se não tem uniforme, a roupa que ela vai usar para ir para a escola, ela ter essa liberdade, essa autonomia, né? Em todo esse processo da escola, dentro de casa, nas brincadeiras, nos brinquedos, né? Ela poder ter essa consciência de que ela tem que cuidar e guardar os seus brinquedos. Isso é autonomia também. Se ela tem alguém que guarda os brinquedos dela todos os dias, ela não precisa guardar, porque tem quem guarde. Não, Né? e olha, esse exemplo é perfeito para a gente pensar nisso. Escolha, tomada de decisão e responsabilização. Porque muitas vezes o que nós vemos é dois extremos, né? Entre esse processo de autonomia, que às vezes nós adultos, a gente adora uma palavra nova, né? E aí a gente às vezes fala, não, a gente está trabalhando autonomia. E aí no trabalhar autonomia, às vezes a gente tem o extremo do deixa ela aprender sozinha, tipo, larga a criança, abandono, não é autonomia, é abandono. Abandono. Ou a superproteção, né? Então, por exemplo, no brincar, tem famílias, a gente vê adultos que eles protegem de um jeito e cercam de um jeito que eles não permitem nem que a criança escolha suas brincadeiras. Sim. Eles direcionam completamente, né? Então, coloca lá na frente da criança o brinquedo que ela vai brincar. Na hora que ele, adulto, acha que está na hora de parar, ele tira o brinquedo. Uhum. Então, a criança não teve escolha, ela não teve tomada de decisão e ela não teve responsabilização. A gente Sim. nem sabe se aquele brincar realmente contribuiu com alguma coisa para o desenvolvimento dela, porque foi tão, né, imposto. Então, nesse processo, são pequenas rotinas diárias. Toda criança precisa de tempo para brincar, mas se ela pode escolher, né, com os limites, o momento de brincar, escolher, então tomou a decisão de brincar, ela escolhe com o que ela quer brincar e ela se responsabiliza por aquele brincar, porque depois de brincar ela guarda, né? Ela cuida dos seus brinquedos. Então acho muito legal a gente perceber que são pequenas rotinas diárias que nós, enquanto adultos cuidadores, precisamos auxiliar nesse processo, né? Que é construído e que isso precisa de limite. A autonomia não tem nada a ver com falta de limite, porque aí a gente vê, assim, mais uma vez, né, extremos que não são construtivos para essa autonomia da criança. A gente não pode confundir autonomia com abandono. Então, guiar as nossas crianças e colocar esses limites, limite para tomada de decisão, limite para escolha, limite para entender o que ela é capaz ou não de se responsabilizar, né? Então, acho que isso é um processo também muito importante. Sim. E também a condução, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no dia a dia, além da que a gente falou nesse processo da escola e tudo, a gente pensa nas tarefas domésticas, digamos assim, né? A gente pensa, quando os filhos chegam na adolescência, a gente pensa, mas você não ajuda em casa, você deixa tudo jogado, você nem tira seu prato da mesa. Então, é muito fácil para nós cobrarmos, principalmente quando eles chegam numa fase, né, como a adolescência. Mas será que eles foram ensinados desde pequeno? Não adianta a gente vir lá na frente cobrar uma coisa que eles não tinham esse hábito, não foi construído ao longo da vida. Né? Então a gente, não, mas agora ele tem condições. Mas será que antes ele não tinha também? Né? Então a criança, desde que ela tenha a sua coordenação motora um pouco mais desenvolvida, ela já pode ajudar em pequenas tarefas domésticas, né? Como lavar a louça.
ela pode, desde pequena, lavar algumas louças, digamos assim, alguns talheres, algumas potes de plástico que não quebram, e aí depois, à medida que ela vai desenvolvendo a sua coordenação motora, ela já vai lavando pratos, ela já vai lavando copos, mas isso tudo construído e acompanhado. Não adianta a gente falar, vai lá e lava a louça. Ela não sabe como faz, ninguém explicou para ela precisa de alguém ali que explique, que acompanhe, porque também é o fazer junto que é legal, né? É o fazer junto, é saber que ela está ali acompanhando a pessoa, só que a grande maioria não tem paciência. Ah, não, mas se eu for lavar sozinha, eu lavo em 5 minutos. E se eu for deixar a criança lavar, vai demorar muito mais. Vai demorar muito mais. Só que você vai estar construindo um hábito que ela vai lavando louça. Cozinhar, a mesma coisa, né? A criança pode, aos poucos, ir aprendendo a mexer na panela, a fazer um arroz, um feijão, um ovo, cozinhar um ovo, fazer alguma coisa assim mais simples. Cortar os alimentos, né? Eu acho curioso isso, que existem... Claro que você não vai dar uma faca enorme, porque é um risco para a criança, mas existem facas menores, com corte não tão afiado, que ela pode ir cortando alimentos mais não tão duros, digamos assim, em que ela pode ir auxiliando todo esse processo. E isso é, gente, maravilhoso para a relação, né? Quando, por exemplo, a família vai fazer um almoço junto. A criança gosta de fazer parte, ela gosta de se sentir parte desse processo. Então, para relação familiar é bom, desenvolve a autonomia, desenvolve a coordenação motora e desenvolve a autorresponsabilidade, porque eu estou ajudando a cozinhar o alimento que eu vou comer. Então, só tem benefícios, a meu ver. Só que a gente tem que ter um pouquinho de paciência e tempo para fazer isso, que na correria do dia a dia a gente acaba deixando de lado. É lembrar que é um processo nosso, né, enquanto responsáveis, é um compromisso nosso apoiar a nossa criança no desenvolvimento da sua autonomia, para que a gente visualize, se a gente quer que eles cresçam, né, crianças, adolescentes, adultos saudáveis, responsáveis pelos seus atos, com habilidades, né? Construindo habilidades, rotinas que contribuam com o seu desenvolvimento, a gente tem que se responsabilizar mais. Às vezes, na correria, a gente esquece disso. Então, que fique a lembrança, né? A recordação, e eu acho fundamental a gente perceber que são pequenas coisas todos os dias, né? E coisas muito básicas. Alimentação, aqui a gente comentou, alimentação, sono, higiene, né? Sobre escovar os dentes sozinho, sobre se limpar sozinho, né? Ao banheiro, sobre tomar banho sozinho. Então, eu tenho casos de crianças grandes já, tipo 8, 10 anos, que os pais ainda dão banho, que a criança não consegue tomar banho sozinha. Então, assim, até que ponto o nosso cuidado é superproteção, o nosso cuidado é pressa, né? E a gente não está visualizando a importância dessa autonomia na construção do desenvolvimento da criança. E aí a gente está falando de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, de se sentir capaz, né? Porque imagina uma criança que não toma banho sozinha aos 8 anos, por exemplo. Sim. O que isso está dizendo para ela, talvez? Que ela não é capaz de tomar banho sozinha, né? E eu achei muito interessante uma questão, é que aqui na escola das crianças, o Bruno ele tem um momento que ele tem natação na escola. E veio um recadinho dizendo que as crianças, o que as crianças deveriam levar, né? E que as crianças deveriam ser autônomas para tomar banho, né? Autônomas para tomar banho, porque não ia ter ajuda de nenhum adulto. Então, tudo, assim, a primeiro momento eu falei, como assim, né? Como assim? E aí, ver eles autônomos para isso é muito legal, porque vai de pequenas coisas. Por exemplo, eu coloquei o potinho de shampoo num negocinho pequenininho, só que é de rosca. E aí o Bruno falou, mãe, foi muito difícil, eu não consegui usar, porque nem o adulto que estava lá conseguiu tirar, desenroscar.
Aí fiquei pensando, o que adianta, né? A criança não consegue fazer sozinha e mesmo quando tinha um adulto, ela não conseguiu resolver. Então, isso eu não favoreci a autonomia dele. Mas ele tentou, então é só eu mudar a tática, né? Eu preciso de outro tipo de pote, outro tipo de embalagem. Ou seja, não é só sobre a criança, é sobre a gente. Sobre a gente fazer com que esse caminho de construção de autonomia ele seja, né, mais favorável. E são pequenas coisas, na meu ver, são pequenos hábitos diários e são pequenas coisas. Talvez não sejam diários, porque a gente não tem tempo para tudo, né? Eu não vou ter tempo para acompanhar a criança lavando louça todo dia. Eu tenho uma funcionária em casa que faz, a criança não precisa fazer, mas tudo bem, mas a gente pode fazer no final de semana, a gente pode fazer num feriado, alguns dias, não precisa talvez ser todos os dias. E pequenas atitudes, como a gente falou, um banho que você dá na criança, você pensa, mas é só um banho. Gente, mas a linguagem subliminar disso, de que realmente ele não é capaz, ele não consegue nem tomar banho sozinho, a minha mãe acha que eu não consigo me lavar, que eu não consigo fazer nada direito. Então, na cabeça da criança vai ficando aquela mensagem de impotência, de que ela não consegue fazer as coisas, né? Como vestir roupa também, essa independência de escolher a roupa que ela quer usar, de vestir a roupa. E a gente vê quando eles são pequenos, a alegria que é, gente, a criança quando calça, a primeira vez que ela consegue calçar um sapato sozinha, ela comemora. Ela comemora, fala, mamãe, eu consegui, eu calcei o sapato sozinho. Então, para eles, essa conquista é legal, é divertido, é assim, é conquistando o mundo. E a gente precisa incentivar isso cada vez mais, porque senão eles vão se acomodando com ter quem faça isso para eles o tempo todo, gente. Nós somos adaptáveis, né? Nós somos maleáveis. Se tem quem faça, eles vão se acostumar a ter quem faça. Se não tem quem faça, se eles têm que fazer, eles vão se despertando para o fazer. Então, muito que nós falamos aqui condiz, né, com as nossas atitudes nesse direcionamento. Eu acho que é bem essa a nossa conversa, né, de nós contribuirmos nesse desenvolvimento dos nossos filhos como seres integrais, né, pensando na vida futura, pensando na adolescência, na vida adulta, o quanto nós podemos contribuir para que eles sejam adultos mais independentes, mais que consigam tomar decisões, né? Pegar as rédeas da sua vida e seguir, sabe? Porque a gente sabe, o caminho é esse. Eles vão um dia bater asas e vão, né, alçar o seu próprio voo. Então, o quanto a gente pode contribuir para que esse voo seja mais leve, seja mais não tão sofrido, digamos assim. É bem isso. E acho que, assim, para encerrar, retomar a sua fala de que autonomia é um processo de conquista. E conquistar algo novo é muito maravilhoso. Então, que a gente não tire das nossas crianças, dos nossos adolescentes, esse prazer de conquistar coisas novas, né? De se ver sendo capaz de coisas novas todos os dias. Isso é muito bonito. E a gente precisa permitir, né, que eles alcancem novas conquistas aos pouquinhos. Né? Sim. Bom, foi um prazer estarmos juntos nesse primeiro episódio e fiquem conosco, que a temporada segue, teremos mais episódios e até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau.